É natural do ser humano julgar. A gente julga o outro, a gente julga o mundo, a gente julga a vida, a gente tá o tempo todo julgando uma coisa ou outra, mesmo que sem consciência disso. E desde coisas pequenas, desde se um objeto é bonito ou não, é bom ou não, se a gente gosta ou não de alguma coisa, se a gente aprova ou não a atitude de uma pessoa, se a gente acha bonita ou feia a roupa que a tal pessoa tá usando, mesmo que a gente não queira julgar, a gente acaba julgando porque é natural, é instintivo do ser humano julgar as coisas. Porém, eu acredito que exista uma linha entre você fazer um julgamento saudável, ou que muitas vezes você nem quis fazer e automaticamente você fez, de você ser uma pessoa extremamente julgadora e que condena as outras pessoas sem olhar para o seu próprio umbigo. E eu já trago pedrada no início do vídeo porque eu levei essa pedrada. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a questionar coisas que antes eu achava que eram certas, e depois eu comecei a pensar que talvez não fosse exatamente como eu pensava, ou da onde que tinha vindo aquelas crenças ou aquela forma de pensar. Então, eu também comecei a seguir pessoas cristãs na internet. Como vocês sabem, eu não tenho uma religião que eu diga que eu pertenço a uma religião. Eu sigo a Cristo e eu falo de Cristo, eu leio a Bíblia e eu trago a minha forma de enxergar a espiritualidade com a intenção de poder inspirar outras pessoas. Mas eu comecei a seguir algumas pessoas cristãs na internet e eu percebi que eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais julgadora do que eu era. Porque aqueles questionamentos que eu vinha fazendo antes, que eram no sentido de isso tá certo? Ou será que é isso mesmo que eu acreditava? Será que é isso mesmo que é a realidade? Esses pensamentos passaram a se tornar julgamentos de outras pessoas, da forma que as outras pessoas agiam, de, enfim, qualquer coisa que eu via na internet, eu começava a julgar como certo ou errado, sendo que eu não sou ninguém na fila do pão para fazer isso, né? Mas eu não estava percebendo quanto eu estava fazendo isso, porque na minha cabeça eu estava separando o joio do trigo. E não é bem assim que funciona. E a gente precisa tomar um certo cuidado, assim, com as pessoas que a gente segue na internet, porque existe muita lacração. Muita gente querendo lacrar às custas de outras pessoas, apontando o dedo, olha, isso é certo, isso é errado, essa pessoa tá errando, vamos condenar ela. E a gente consome esse tipo de conteúdo muitas vezes sem perceber. Por quê? Esse tipo de conteúdo causa o quê? Identificação. Muitas vezes a gente se identifica com aquela ideia e aplaude o julgamento do outro. E é claro que existem muitos viés, né? Muitas vezes a gente precisa, sim, falar sobre determinado assunto, contrariar uma opinião, ou trazer um ponto diferente de outra pessoa, mas tudo isso são coisas que diferem de você condenar alguém porque você simplesmente discorda dessa pessoa. Quando eu percebi que eu estava julgando muito os outros, a vida, o mundo, eu percebi que eu estava vivendo muito mais na esfera do medo do que na esfera do amor. E medo do que exatamente? Medo de errar, medo de falhar, medo de estar desagradando a Deus, medo de estar vivendo errado, de fazer escolhas erradas, como se cada falha minha fosse motivo para condenação. Isso começou a me travar no sentido de eu não conseguir progredir em certas coisas, em certos objetivos, por ter medo de estar seguindo o caminho errado, de estar fazendo escolhas erradas, como se uma escolha errada fosse motivo para minha condenação. E quando que foi a virada de chave para mim, a pedrada na cara, na verdade? Foi quando eu assisti um vídeo no Instagram, e esse vídeo era de uma família que não é tradicional, e eles passaram por um preconceito e tal, e eles estavam contando, é um vídeo aleatório que apareceu pra mim, tá? E eles estavam contando ali o que eles sofreram, como eles lidaram com isso e tal. Um vídeo cheio de sentimento, um vídeo cheio de, enfim, de intenção boa, acredito eu. E eu assisti aquele vídeo e eu julguei. E eu percebi que eu estava julgando. E na hora que eu percebi, eu me senti tão envergonhada por estar julgando aquelas pessoas ali, por simplesmente não serem o modelo que todo mundo acha certo. E eu senti tanta vergonha que eu chorei. E foi um momento, assim, que parece que Deus me deu um tapa na cara, assim, tipo, minha filha, olha o que você tá fazendo. E eu sinto que essas coisas acontecem em momentos simples da vida, como, por exemplo, eu tô aqui
mexendo no meu celular, assistindo um vídeo aleatório e, bom, pedrada da espiritualidade, tipo, acorda, sabe? E quando eu percebi que eu estava julgando e o quem eu estava me tornando, eu fiz esse questionamento, na verdade, quem eu estou me tornando? Uma pessoa, uma mulher com valores, com virtudes, a mulher que ensina, que inspira autoconhecimento, espiritualidade, que traz, né, essa... Enfim, não sou perfeita, mas eu sempre tento trazer o meu melhor lado para tentar fazer alguma diferença para quem, enfim, está me ouvindo. E aí eu parei para pensar quem eu estou me tornando, essa mulher, que é a versão que eu quero ser, que eu me orgulho de ser, ou uma mulher que, enfim, está julgando outras pessoas, apontando o dedo para o erro de outras pessoas, que nem sabe se é erro ou não, se essa pessoa está errando ou não, porque não cabe a mim decidir se é errado ou não. E aí eu tomei consciência disso na hora, nesse exato momento, e me dei por conta de que eu estava me desviando do meu caminho. E a gente faz muito isso. Muitas vezes a gente acaba se desviando, a gente acaba se distraindo no meio do processo. E quando a gente tá julgando muito o outro, é porque no fundo a gente se julga muito. E a gente tá vibrando muito mais no medo de errar do que na confiança, na fé de estar agindo pelo amor. E tudo que a gente foca se expande, tudo que a gente coloca o nosso foco se torna a nossa realidade. Logo, se você está focando em medo, em julgamento, em apontar o dedo, é isso que você está trazendo para sua vida. E quando eu tomei consciência disso, eu percebi que eu estava vivendo muito mais com medo de errar do que com fé de estar no caminho certo, de estar sendo guiada por Deus. Ou seja, eu estava tentando ser uma pessoa perfeita, zero erros. E muito por causa disso que eu estava convivendo com culpa, uma culpa gigantesca dentro do meu peito que estava me fazendo mal, mas que eu não estava percebendo que eu estava carregando, uma culpa de falhar, sendo que nós, seres humanos, somos falhos por natureza. A gente não tem como fugir disso, a gente tem como crescer, evoluir, tomar consciência, olhar para o erro, acertar, tentar não fazer de novo, crescer. É isso que a gente tem o controle. Agora, ser perfeitos, a gente está longe de ser perfeitos. E quanto mais a gente cai na ilusão de querer ser uma pessoa perfeita, zero erros, a exemplar, mais a gente vai se frustrar com nós mesmas. E é aí que a gente vai gerando um buraco aqui dentro, um buraco cheio de culpa, cheio de julgamento, cheio de angústias, porque a gente não está vivendo a nossa verdade. A gente está tentando ser algo impossível de ser. Diante de tudo isso, de toda essa situação que me trouxe clareza, eu decidi olhar para mim não com olhos de punição, mas com olhos de compaixão, tanto por mim, por perceber como eu estava sendo falha, mas também ter compaixão pelas outras pessoas, porque não cabe a mim apontar o dedo, não cabe a você apontar o dedo, não cabe a gente ficar julgando o mundo, ou fulaninho se está fazendo errado ou certo. Cabe a gente olhar para nós mesmas, para o quanto a gente está disposta a fazer o bem, a escolher o bem, a seguir o bem. E é isso que realmente importa. O nosso dever não é buscar a perfeição. A gente já tem alguém que veio para a Terra e foi perfeito por nós, que foi Jesus. E o nosso dever é segui-lo, é seguir um exemplo que é o caminho, que é a vida, que é a verdade, e tentar ao máximo seguir os seus passos, tendo compaixão com os nossos erros, porque a gente vai errar. A gente vai errar, mas a gente pode olhar para o erro e aprender com ele, sabendo que mais para frente, inevitavelmente, a gente vai errar de novo, mas a cada erro a gente tenta melhorar. E tendo essa humildade de olhar para as nossas falhas com compaixão, tendo a graça dele, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, mas a gente tem a graça dele, a gente tem a compaixão, a misericórdia dele. Então a gente pode olhar para os nossos erros com compaixão e tentar sempre ser melhor. Não é a gente simplesmente errar sabendo que está errando e tipo, eu vou errar aqui porque... enfim, Jesus me ama. Não é nesse sentido, não. Não é nesse sentido, não. É no sentido da gente sempre tentar ter a melhor intenção possível, da gente sempre tentar seguir o caminho da luz, do bem, do amor. E, inevitavelmente, a gente vai errar, mas não querendo errar. A gente não erra querendo errar.
É diferente da gente saber que está fazendo uma coisa errada e mesmo assim fazer. É muito diferente, tem uma diferença muito grande. Então, não estou te falando que você pode fazer o que você quiser e que tá tudo certo porque Deus te ama. Não é isso. Eu estou te falando que você pode escolher fazer o bem e que você não tem garantia de que você está fazendo a coisa certa, de que você está acertando, mas é a partir da sua boa intenção e de muitas vezes você perceber que errou e usar esse erro como um combustível para depois você acertar, aí que a coisa muda. Aí que você consegue viver com mais consciência, com mais paz no seu coração e não medo. Eu não sei tudo sobre o mundo, você não sabe tudo sobre o mundo, ninguém sabe tudo sobre o mundo e a gente não tem como saber tudo. Mas o que eu sei e que eu tenho controle é do meu interior, do quanto eu posso olhar para dentro, posso me autoconhecer e me autocuidar. E é isso que eu vivo, é isso que eu ensino, e não como uma mulher perfeita, mas como uma mulher que sabe da sua imperfeição, enquanto busca construir melhores versões de si mesma. E se você também quer construir melhores versões de si mesma, não versões perfeitas, mas versões de uma mulher consciente, uma mulher que vive em paz com seu coração, com a sua verdade, que tem a vida que sempre quis ter, porque foi atrás, porque construiu essa vida, esse estilo de vida. Eu te convido a fazer parte da minha comunidade gratuita lá no WhatsApp, onde eu mando mais reflexões de autoconhecimento, exercícios de escrita intuitiva, para a gente crescer juntas, para a gente se conectar por lá. E se você sentir de participar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu espero muito que esse vídeo possa ter te tocado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like aqui, que me ajuda muito a continuar esse trabalho por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.